Hoje eu vou falar brevemente sobre o Tai Chi, novamente. Um aspecto que eu vou falar é sobre alimentação, né? Então, quase todas, os treinamentos de energia que visam a pessoa se purificar espiritualmente, né? Geralmente eles exigem um controle alimentar, né? Ou uma alimentação adequada. Então, o Tai Chi também ele exige uma alimentação adequada para o treinamento de energia, para a melhoria do, do estado, do status energético da pessoa, né? Do desbloqueio dos canais, do fluxo energético, né? E isso numa visão de custo-benefício, ou seja, essa alimentação, que é uma alimentação mais adequada, mais pura, ela vai proporcionar um benefício ao praticante, ou seja, é um pequeno sacrifício que a pessoa se submete, no entanto, ele vai ter um retorno na medida que a alimentação inadequada, a junk food, né, ela tem muitos atrativos, assim, tentações, mas o efeito, o saldo final para o corpo e para o espírito, para a energia é negativo, né? Então pode ter até um efeito inicial positivo, mas a sequência, né, é uma ressaca, vamos dizer assim, é um efeito negativo e que no saldo, no balanço final, não vai compensar, né? Então, nesse sentido, uma alimentação adequada ela é importante para o praticante alavanque os seus resultados do seu treinamento. Então, às vezes, um praticante ele pode ter um, um resultado assim um pouco fraco, vamos dizer assim, com a sua dedicação, e às vezes com uma alimentação adequada alavanca, multiplica esse resultado em benefício do próprio praticante, né? E outro aspecto que eu ia falar é sobre, conforme eu aprendi na época com o mestre Pailin, né, que o Tai Chi ele tem três aspectos principais, que é o aspecto marcial, o aspecto da medicina preventiva, né, da ginástica orgânica, né, e o aspecto espiritual. E são basicamente os três pés, né, as três pernas do Tai Chi, ou eu prefiro ver essa imagem, né, de uma forma piramidal, né, de um triângulo, né, ou seja, a base, o aspecto da arte marcial, o meio é um aspecto da medicina preventiva, da ginástica orgânica, e no topo é o aspecto espiritual, né? Então, na minha época, quando eu aprendi com ele, lá na Vila Olímpia, né, em 86, 87, o enfoque era a medicina preventiva, né, a ginástica orgânica, e, ou seja, o aspecto marcial ele nunca foi muito desenvolvido, muito abordado assim como uma forma prioritária, né? Porque até era considerado uma coisa assim não muito elevada. Isso é uma coisa assim, esse aspecto de luta pode lisar, né? Uma pessoa que luta muito, ela pode se lesar, se machucar, né? Pode prejudicar os órgãos de pancada, enfim, não é uma coisa muito saudável a luta, né? Então, o enfoque meu na época foi do aspecto da medicina preventiva, o aspecto da ginástica orgânica e, por tabela, esse aspecto espiritual, né? Ou seja, com o desenvolvimento da energia vital, com o fortalecimento, da purificação da energia vital, é normal que a pessoa vai assumir, vai
alcançar uns estados energéticos mais elevados, mais profundos, né? E a expressão, o significado desses estados energéticos mais profundos é um significado espiritual, um sentido de sagrado, né? Um sentido de satisfação, de uma autorrealização, que seria uma ânsia, uma necessidade comum a todas as pessoas. Ou seja, da mesma maneira que as pessoas têm uma série de necessidades, essas necessidades espirituais também de autorrealização faz parte do portfólio, né, do conjunto das necessidades, e o Tai Chi pode ajudar a satisfazer essas necessidades espirituais através de uma purificação energética, de uma melhoria do status energético da pessoa e a satisfação, o alcance de estados espirituais mais profundos, né? E como a gente pode dizer, expressar em termos de conexão com fonte de energia vital, ou seja, nós somos uma porção de energia vital e nós podemos nos conectar com a fonte da energia vital, né? E o efeito disso é um efeito de uma natureza espiritual, né? De uma natureza profunda e que pode acontecer com os praticantes conforme eles avançam nos seus treinamentos. Tá? Boa noite.